Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o David Goggins. Talvez você já tenha ouvido falar do David Goggins. Esse cara é o cara conhecido hoje como o mais casca-grossa do mundo. O fato é que o mundo inteiro está olhando para ele, tirando ensinamentos, enfim, da história de vida dele. E nesse vídeo eu vou explicar por que você não deve fazer o que o David Goggins faz no dia a dia. Então, se você quer saber, ficou curioso, vem comigo nesse vídeo. Antes de falar o que ele faz e por que você deve ou não deve fazer o que ele faz, eu preciso te explicar se você ainda não conhece. Vou botar uma fotinha aqui do David Goggins. O fato é que David Goggins, até os 22 anos, era uma pessoa comum. Frustrado, nem tão comum assim, porque muito frustrado com a vida, sofreu muito abuso quando era criança, bullying na escola. Era uma criança que tinha dificuldade de aprender, repetiu por vários anos por causa disso. Uma família carente, uma família pobre. Então o David cresceu com uma história de infância e da adolescência muito difícil. E ele era muito frustrado. Aos 22 anos ele pesava mais de 134 quilos. E aquilo já não fazia mais sentido para ele de alguma forma. E a grande virada de chave do David Goggins, você vai ver uma foto dele mais ou menos nessa época obeso, aqui em cima vai aparecer para vocês. Até que um dia David Goggins chegou em casa, depois de um dia de trabalho, enfim, detetizando baratas em restaurantes. E ligou a televisão como ele sempre fazia, só que naquele momento estava passando, se eu não me engano, era no National Geographic, um programa chamado A Semana Infernal, onde candidatos a entrarem para a Marinha dos Estados Unidos e para a tropa de elite da Marinha dos Estados Unidos, que são chamados de SEAL, estava passando como é que era a preparação dessas pessoas e as provas dessas pessoas. E dentro dessa prova acontecia coisas inimagináveis para a resistência humana. Eles eram jogados dentro de piscinas profundas com as mãos amarradas, pés amarrados, para poder escapar desses obstáculos, eram forçados a mergulhar num mar cheio de tubarões, enfim, eram levados à exaustão física e mental. Ele começou a pensar, nossa, se eu pudesse fazer isso, eu poderia quebrar toda uma história de preconceito, de bullying, poderia provar para mim mesmo que eu sou capaz de me tornar, inclusive, um soldado do exército da Marinha dos Estados Unidos. Ele começou a plantar isso na mente dele. Isso começou a ser o grande divisor de águas da vida dele. Ele começou a plantar isso como um sonho para a vida. Ele queria provar para ele mesmo que ele era capaz. E ele determinou essa meta, esse objetivo para ele. Porque ele pensou assim, eu não quero terminar minha vida sendo nada. Ele olhou para aquele momento para ele mesmo, comparando inclusive com até o estado físico dos soldados. Ele estava naquele momento, David Goggins, com 134 quilos, olhando para si, com um trabalho que não tinha significado e propósito nenhum, insatisfeito com o seu corpo físico, e ele decidiu naquele momento que ele iria mudar, que ele ia parar de ser quem ele era, ele ia construir um novo David Goggins. Então foi uma grande virada de chave na vida dele, aquele momento, aquele programa de televisão. E ele começou a pensar, nossa, para eu me tornar essa nova pessoa, eu vou ter que parar de fazer o que eu sempre fiz. E o que ele sempre fez? Buscar os atalhos, os caminhos mais fáceis, viver na zona de conforto, aceitar ser mais uma pessoa na média da multidão. Ele entendeu que ele teria que fazer exatamente o oposto do que todas as pessoas estavam fazendo. E tanto é que a saga do David Goggins começa ali. Ele começa a acordar mais cedo, 4, 5 horas da manhã, correr todos os dias, fazer musculação, se preparar para entrar para a prova, para fazer a prova, dos SEALs da Marinha dos Estados Unidos, que primeiramente era uma prova inclusive escrita. Só para ter uma ideia, ele passou 14 meses estudando o livro de mais de 1000 páginas para poder se preparar para essa prova. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha um déficit de atenção e de retenção de conhecimento. Então, para que ele pudesse se preparar para a prova, ele tinha que escrever tudo o que tinha no livro. E ele fez 14 vezes a cópia de um livro de 1000 páginas para poder se preparar só para passar na prova escrita, sem contar a preparação física para que ele pudesse passar nos testes físicos da Marinha dos Estados Unidos. O que aconteceu então? Após anos de sacrifício, David Goggins foi eleito, ou melhor, reconhecido pelo mundo inteiro como o cara mais casca-grossa. Para ter uma ideia, ele foi a única pessoa no mundo, o único soldado americano, inclusive, a participar de 2 edições, passar 2 vezes nessa prova da Marinha dos Estados Unidos. Ele queria provar para ele mesmo. Inclusive, a última vez ele terminou um dos testes físicos com o tornozelo quebrado, embrulhado com fita mesmo, a silver tape, a famosa silver tape, embrulhado com fita para que pudesse aguentar no lugar e aguentar da dor. Ele terminou a prova. Ele terminou, por exemplo, uma ultramaratona de 323 quilômetros correndo, sem parar, 323 quilômetros. Ele terminou essa maratona, concluiu com pneumonia. Então ele começou a enfrentar os seus próprios medos e ir muito além da zona de resistência que ele acreditava ser possível para um ser humano. Ele ultrapassou todas as barreiras, todos os limites. E além de servir a Marinha, ele serviu as Forças Aéreas dos Estados Unidos. Ele foi guarda-costas do primeiro-ministro no Iraque. Enfim, essa pessoa ficou conhecida no mundo inteiro como sendo um cara extremamente casca-grossa e resistente a toda e qualquer dificuldade. Lembra bem, eu estou falando da mesma pessoa que há outros anos atrás estava com 134 quilos,
trabalhando como um detetizador de baratas sem perspectiva nenhuma. E uma mudança de chave, uma mudança de mindset, de mentalidade no momento mudou a vida e a história dessa pessoa. Vai a primeira reflexão aqui. Qual é as chaves, qual é a mudança de chave que talvez você esteja precisando fazer na sua vida, no seu negócio, na sua empresa? Qual é esse estalo que ainda não aconteceu para você e que você precisa encontrar uma forma de mudar, de elevar o seu desempenho, de levar a sua performance para onde você quer ir, para outros níveis que você queira ir? Por que eu estou falando até agora do David Goggins? Porque muita gente começa a assistir os vídeos dele e começa a fazer atividade física sem parar, sem pensar. Não é que você não deve fazer, você deve fazer. O que eu quero agora trazer para você, uma vez que você já conhece um pouquinho da história, é as estratégias mentais, aquilo que é importante você extrair e que serve para a sua vida, que serve para o seu negócio. Porque pense bem, existe alguma estratégia mental por trás, e quando eu falo de estratégia mental por trás, algo que faz alguém decidir levantar às 4 horas da manhã e ir correndo mesmo debaixo de chuva, alguém conseguir completar uma ultramaratona de 323 km. Não é simplesmente do nada que isso acontece, existe um processo neurológico, um processo de pensamento, um comportamento por trás que, se você conseguir modelar, ou seja, copiar de alguma forma, você pode colocar isso em qualquer área da sua vida. Afinal de contas, se fosse fácil, todo mundo iria levantar de madrugada e iria fazer. Não é fácil, existe uma estratégia por trás disso, e é sobre essa estratégia, para você mudar de vida, para você elevar a sua performance, que eu quero compartilhar com você. Pare para pensar, quantas pessoas próximas de você talvez já começaram a fazer atividade física, já começaram uma dieta, já começaram a guardar dinheiro, enfim, decidiram um novo hábito, um novo comportamento, começaram nesse novo hábito e nesse novo comportamento e não persistiram, não conseguiram dar continuidade, voltando aos níveis que era antes ou até ainda pior. Então por que isso acontece? Eu vou te mostrar uma estratégia que funciona muito bem, desenvolvida pelo Tony Robbins. Tony Robbins, vai aparecer a fotinha aqui, é o maior guru de desenvolvimento pessoal do mundo, e ele foi o criador desse método que impulsiona de fato as pessoas a realizarem aquilo que elas se determinam a realizar. Então vem comigo que eu vou explicar o passo a passo de como é que isso funciona na prática. E essa técnica se chama RPM. Eu vou explicar cada letrinha do RPM para você. O R significa de resultado, ou seja, resultado é clareza do que você quer. Muitas e muitas pessoas têm clareza do que quer. Por exemplo, a pessoa quer emagrecer 10 quilos em 3 meses. Isso é clareza. Se ela está com 90, ela quer passar a ter 80 num prazo de 3 meses. O resultado está claro. E isso é importante. A clareza de resultado é o primeiro passo para você conseguir o que você quer. Vamos pegar o exemplo do David Goggins. A clareza do resultado de David Goggins, o que era? Ser um CEO da Marinha Americana. Então o resultado tem que estar claro. O que você quer melhorar na sua vida? Para que nível você quer ir? O que você quer conquistar? Clareza de resultado. Muito bem. Muitas pessoas, uma vez que definem o resultado que querem alcançar, pode ser na saúde, pode ser no dinheiro, pode ser na carreira, seja o que for. Esse resultado tem que estar claro. E uma vez que esse resultado esteja claro, normalmente o que a maioria das pessoas fazem é ir logo para o M do RPM. O que é o M? É a manutenção das atividades. Até pode chamar de atividades em vez de manutenção, mas é aquilo que você precisa fazer para aquilo acontecer. Por exemplo, a pessoa decide ir lá que ela vai emagrecer os 10 quilos. Então, ela começa a levantar mais cedo de madrugada, começa a correr, começa a ir numa nutricionista, fazer uma dieta e logo ela se cansa, porque isso não vira um estilo de vida. É só um momento que a pessoa quer emagrecer. E talvez até ela consiga os 10 quilos a menos. Só que depois volta tudo. Normalmente assim, volta tudo. Também acontece com algumas pessoas que querem investir. Começa a guardar um dinheiro, começa a poupar, daqui a pouco vão lá e usam tudo. Não mudam de fato o estilo de vida. Ou seja, começou as atividades, foi para as ações, foi para a manutenção, para o M do RPM, mas não deu continuidade, não teve sustentabilidade. E qual que é o fator então das pessoas iniciarem e não darem continuidade no que elas fazem, no que elas se propõem a ter como resultado? É porque falta o P da fórmula. O R a pessoa já tem o resultado, a clareza do que quer. O M, ela já sabe como ela pode chegar lá, ela já sabe o que ela precisa fazer, mas muitas vezes falta o P. O que é o P? O P do propósito, o P do porquê. Por que realmente você quer fazer isso? Olha bem para a história do David Goggins, vamos voltar para ele como referência. O que ele tem por trás de tudo isso, que sustenta muito forte essa atitude, esse comportamento dele, é o P do propósito. O propósito dele é provar para ele mesmo que ele é capaz. É provar para ele mesmo que, independente da realidade de onde ele veio, ele pode ser uma das pessoas mais
entre aspas, duronas, ou seja, mais fortes, mais resistentes mentalmente e fisicamente do mundo. O David Goggins hoje tem 50 anos, se você olhar, não aparenta ter isso. Então essa pessoa é muito resistente. Então o fato é que, dia após dia, quando ele pensa às 3 horas da manhã em levantar, ele não está pensando eu tenho que correr, ele não está pensando na ação, ele está pensando no porquê. Por que eu estou levantando hoje? Estou levantando para provar para mim mesmo que eu sou capaz. Estou levantando porque eu sei que eu posso fortalecer ainda mais a minha mente. Estou levantando porque eu me tornei essa pessoa vitoriosa que eu sou hoje. Então o porquê que faz a pessoa fazer o que precisa ser feito. Quando você tem um porquê forte, presta atenção nisso aqui. Quando você tem um porquê realmente forte, você enfrenta qualquer como. Eu gosto de dar muito nas minhas palestras um exemplo que é até meio trágico, mas só para você pensar. Imagine, vamos pegar aqui uma meta, um resultado, um R aleatório. Imagine que o seu R seja, então, emagrecer 10 quilos. E você já tentou uma vez, 2 vezes, não conseguiu, até que então chega alguém, coloca uma arma na sua cabeça e diz o seguinte, você tem 3 meses para fazer isso acontecer. Se você não fizer isso em 3 meses, e você vai ser eliminado dessa vida, você não vai fazer mais parte desse planeta. Enfim, a pessoa vai te matar em 3 meses se você não eliminar os 10 quilos. Você eliminaria os 10 quilos, sim ou não? Eu tenho certeza que sim. O fato é por quê? Porque que você agora tem um motivo forte, você tem um motivo verdadeiro para ir lá e fazer. E quando você tem um motivo forte, um motivo verdadeiro, um porquê forte, você enfrenta qualquer como. Essa é a estratégia por trás da mentalidade do David Goggins. Não adianta você colocar uma meta ambiciosa, que eu vou correr uma ultramaratona de 323 km igual o David Goggins, se você não tiver um porquê, uma razão forte de fazer isso acontecer. Quando você tem uma razão forte, você vai lá e faz. Então, a partir desse momento que você sabe disso, sabe o que está por trás dessa estratégia do David Goggins se tornar o cara mais casca-grossa do mundo, em cada objetivo que você for colocar na sua vida, se pergunte por quê. E se essa resposta ao se perguntar por quê não for o suficientemente forte para você, continue perguntando. Por exemplo, vamos imaginar que você queira investir, queira se tornar milionário daqui a 5 anos. E você começa a se perguntar, mas por que eu quero ser milionário? E talvez a resposta venha assim, porque dinheiro é bom, porque dinheiro traz tranquilidade, traz felicidade. Se essa resposta realmente mexeu dentro de você, tocou o seu coração, você sentiu que é algo forte, tudo bem, continue nisso. Se não sentiu, pergunte novamente por quê. Mas por que dinheiro me traz felicidade? Por que dinheiro traz para mim tranquilidade? Por que eu quero isso para minha vida? Talvez você venha outras respostas, talvez venha a resposta como eu quero garantir um futuro maravilhoso para minha família, eu quero provar para mim mesmo que eu vim, independente de onde eu vim, eu consigo alcançar esse nível de faturamento, esse nível de investimento, enfim, encontre o seu porquê para cada coisa que você vai fazer. Quando você tem esse porquê forte, quando você tem esse porquê claro, você vai enfrentar qualquer como. É só isso que sustenta a mudança de comportamento, é só isso que sustenta, de fato, você se tornar uma nova pessoa. Então, para fechar esse vídeo, eu quero convidar você a pensar o que você quer realizar na sua vida para os próximos 3, 5 anos. Esse é o R. Coloque esses objetivos de uma forma bem clara para você e depois se pergunte por quê. Mas se pergunte por quê até você estar convencido que isso de fato é importante para você. E siga bons exemplos, assim como David Goggins, é uma ótima inspiração, ele tem um porquê muito forte por trás. Siga esses exemplos, mas seja motivado, seja impulsionado e seja condicionado no dia a dia pelo seu porquê, pelo seu propósito. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Curta o canal, se inscreva aqui, ative as notificações para você receber cada vez mais esses vídeos e também ser compartilhado com outras pessoas. Um forte abraço e até mais!